Pegue o Evangelho de Mateus e abra comigo, por favor, no capítulo de número 8. Mateus capítulo 8 e o versículo de número 23. Hoje vamos falar sobre o poder do Senhor Jesus em controlar as leis da natureza. Aquilo que para a gente é impossível de controlar, para o Senhor Jesus não há essa limitação. O poder do Senhor Jesus, ele não se contém. A limitação é para a gente, mas para o Senhor Jesus não. Ele pode controlar todas as coisas. Amém, povo de Deus? E aqui no versículo de número 23, nós lemos assim. Mateus capítulo 8, versículo 23, aonde diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Estamos nessa campanha nos passos do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus, ele vai direcionar os seus discípulos a atravessarem para outra margem do mar da Galileia, que na verdade nem é um mar, mas é um lago que é conhecido como Lago de Tiberíades. É um lago de água doce, e eles chamavam aquele lago de Mar da Galileia. O rio Jordão, ele ia descendo e desaguava ali, e ali era de onde eles tiravam todo o sustento. Para o judeu, passar para o outro lado da margem era algo perigoso, proibido e muito complicado, porque do lado de lá da margem era um lugar chamado Gadara, e nesse lugar chamado Gadara, ali haviam pessoas que não serviam a lei de Moisés, eram pessoas consideradas pecadoras. É naquele lugar que Jesus vai operar um grande milagre, a libertação de um homem gadareno de vários demônios. Aquele lugar era um lugar de pecado. Então, para o judeu, ir até aquele lugar era sair daquele ambiente que ele conhecia, era ir para o desconhecido. É interessante que até o nome Gadara quer dizer limite, quer dizer também fronteira, ou terra infrutífera, é um outro nome para esse lugar chamado Gadara. E estar ali naquele lugar era para o judeu comum algo muito difícil. Quando o Senhor Jesus, ele chamou os discípulos para ir até aquele lugar, Jesus estava chamando eles para romper uma barreira, porque era ali que Jesus iria operar um grande milagre. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos nos aprofundar mais nessa palavra e vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua santa palavra, fala com cada vida que está aqui, fala a cada coração, abençoa cada pessoa no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Hoje, chegar até aquele lugar, nos dias atuais, é algo que todo turista faz quando vai visitar a Terra Santa.
porque Gadara é como se fosse um monte, é um lugar alto acima do nível do mar, e quem vai até ali nos dias de hoje tem uma visão privilegiada do mar da Galileia e da terra de Israel. Porém, naqueles dias, aquilo era estreitamente proibido. O Senhor Jesus então vai dizer para os discípulos: vamos passar para o outro lado da margem, vamos chegar naquele lugar que é proibido, que é o lugar do pecado, porque ali o Senhor Jesus vai manifestar a sua glória e vai trazer o testemunho do reino de Deus para aquelas pessoas que estão perdidas. Era um lugar inalcançável, inatingível, porém quem estava dando a direção para ir até ali era o Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor Jesus Cristo te dá uma direção, você o acompanha, porque tem a certeza que você vai chegar naquele objetivo para a glória de Deus. Talvez o Senhor Jesus, ele mostrou para você uma situação que para você é impossível chegar. É a salvação dos seus parentes, é a sua família unida e abençoada. Se Jesus está no teu barco, se ele está com você, você vai chegar nessa promessa para a glória de Deus. Quando o Senhor Jesus ele propôs isso para os discípulos, eles obedeceram. E a gente lê aqui no versículo de número 24, o que aconteceu no meio dessa jornada. Eles estavam indo até Gadara. E o que aconteceu quando eles chegaram no meio do caminho? Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. No meio do percurso, no meio do caminho, veio uma terrível tempestade. E os discípulos, que eram acostumados com aquele lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, que com certeza já presenciaram outras tempestades, mas aquela foi a pior de todas. E o barco começou a balançar, para lá e para cá. A água começou a entrar no barco, o vento era contrário. E os discípulos começaram a olhar para aquela tempestade. Você quer saber uma verdade? Sempre antes de você alcançar uma grande promessa de Deus, vai surgir uma tempestade no meio do caminho. Sempre antes de você chegar na bênção, na vitória, no objetivo que Jesus tem para a sua vida, vai surgir um vento contrário. Vai surgir uma onda e o seu barco pode até balançar e entrar água. Mas quem é que está no seu barco? Quem é que está com você? Quem é que está na sua casa com você, no seu lar, enfrentando todos os problemas? Quando você enfrenta as tempestades da vida, quem é que está contigo do teu lado? Você não está sozinho. O Senhor Jesus, ele está no teu barco. Então os discípulos, olhando para aquele problema, clamaram pelo Senhor Jesus, que estava como, minha gente? O versículo 24: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, ele, porém, estava dormindo. Você quer saber uma verdade? Quando a pessoa ela enfrenta grandes problemas em sua vida, se reflete na hora que ela vai dormir. Porque quando a pessoa tem terríveis problemas, enfrenta tempestades, ela deita na cama e ela fica vendo diante dos seus olhos as dívidas, os problemas de saúde, os problemas familiares, e ela simplesmente não consegue dormir. Quem aqui já passou por algo assim? O Senhor Jesus, porém, estava dormindo, porque mesmo enfrentando aquela situação, ele estava em paz com Deus. E quando a gente tem paz em Deus, a gente dorme e descansa tranquilo.
Tem até um salmo que fala sobre isso que eu quero ver com você. Salmo de número 4. Marque aonde estamos lendo e volte um pouco comigo. Salmo 4 e o versículo de número 8. Aonde diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Quem é que faz você ter tranquilidade na hora do sono? Salmo de número 3, versículo 5, também diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Jesus estava ali tranquilo diante daquela tempestade, porque para Jesus aquela tempestade não significava nada. Para Jesus aquela onda gigante não representava absolutamente nada, nem o vento contrário, porque ele tem total confiança que ele vai chegar no outro lado da margem. Olha, eu quero dizer algo importante para você. Você pode deitar e descansar, porque Deus já está preparando a promessa dele na sua vida. Você não precisa perder o sono, não. Se você estiver aflito na hora que você for dormir, dobre o seu joelho e coloque tudo nas mãos de Deus e durma em paz, como diz o salmista: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me sustenta. Como é a vida da pessoa que não tem essa confiança em Deus? Livro do profeta Isaías. Avance comigo só mais um pouquinho aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 28 e o versículo de número 20. Como é a vida da pessoa que não tem essa confiança, essa paz em Deus? A gente vai ver agora na palavra. Isaías 28, versículo 20. Guarde tudo isso que a gente está lendo, é muito importante. Diz assim a palavra de Deus: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Olha a vida da pessoa que não tem confiança em Deus. A cama é curta. Essa é a situação. E o que mais? O cobertor é estreito. A cama fica pequena e o cobertor fica estreito. O que é que isso quer dizer? A pessoa, ela cobre a cabeça e o que é que acontece? Descobre os pés. A pessoa cobre os pés e o que? Descobre a cabeça. Ela fica girando de um lado para o outro a noite inteira e ela não consegue dormir porque ela não tem paz. É diferente do salmista. O salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Se você confiar em Deus e entregar todos os problemas nas mãos dele, você vai descansar em segurança para a glória do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? O Senhor Jesus estava diante daquela tempestade, mas ele não ficou de maneira nenhuma sem paz, porque ele estava ali no controle de tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 8, aonde a gente estava lendo. Você crê que o Senhor está no controle de tudo? Então tenha paz nele. Você vai chegar do outro lado e você vai ver a glória de Deus. Sempre que você estiver andando com Jesus, pode surgir uma tempestade no meio do caminho, mas fique tranquilo,
Deus está no teu barco. Deus está contigo. Versículo de número 25. Voltando lá em Mateus, capítulo 8, versículo 25, diz assim: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Versículo 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pode ter certeza, esse homem está andando ao seu lado nesse exato momento, e o nome dele é Jesus Cristo. E quando surgir as tempestades da vida, os ventos contrários, e quando a água estiver enchendo o seu barco, não se preocupe, coloque tudo nas mãos dele, porque você com certeza vai chegar ao seu destino, você vai ver a glória de Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor.